Boa noite a todos, boa noite a todos que estão em suas casas. Tirar aqui um pouco a máscara aqui. A voz já está falhando aqui depois de tantos dias de Jomec. Participar de Jomec esse ano, vereador Ezequiel, é celebrar a vida. Hoje foi um dos dias assim, enquanto profissional da educação, enquanto professor da educação física, foi um dos dias mais felizes da minha vida e mais divertidos. Nós estávamos agora, nossa escola, Nossa Senhora chegou no sub-9, sub-11, sub-13, no futsal, chegou as três equipes chegaram nas semifinais. E aí o último que jogou, já no finalzinho da tarde, início da noite, foi o nosso sub-9. Rapaz, é contagiante e tão alegre e emocionante ver aquela gurizada, os meninos de 7 anos e 8 anos de idade. Tinha uns lá que parecia que ele não estava num jogo. Não é? E às vezes eu fico assim comentando com meus companheiros de educação física, não é? E com alguns pais que eu posso, sempre que eu tenho a oportunidade, de mostrar a importância do esporte para a criança e que a família não transforme aquilo em uma obsessão. Porque uma criança ela não tem que ser campeã, ela tem que participar. E aí os nossos alunos, vereador Edmilson, o menino lá de 7 anos de idade, lá ele olhava aqui para a arquibancada, aí o pessoal gritava, ele saía pulando também, e o jogo estava rolando lá do outro lado, e a gente perdendo o jogo para a única, né, o nosso objetivo. E, cara, a gente se divertia com os meninos, tomava o gol, ia lá, pegava a bola, era uma farra, a arbitragem se divertindo, nós professores nos divertindo, as famílias se divertindo. Então, é gratificante, né? Diferente da covardia que fizeram no Estado, de não ter os germes. A prefeitura aqui, a equipe de esporte está conseguindo realizar o Jomec, o que é muito gratificante para todos nós. Porque havia uma preocupação. Eu, quando comecei a trabalhar com educação física, eu tinha treino de 5 horas da manhã, lá na quadra do Caíque. De 4h30 eu chegava lá na quadra, lá já tinha menino. Hoje, a gente perde o aluno, o atleta, perde para isso aqui. É muito cômodo, é muito difícil sair da zona de conforto. E depois de uma pandemia, não é brincadeira não. Eu estava conversando com vários amigos, professores, e eles relatando, Marquinhos, pela primeira vez na história, escola tal não vai ter uma equipe mirim. E aí, foi por causa da pandemia, porque o pai está com medo de que ele não foi vacinado e de repente poderá jogar? Não. É porque o menino hoje, depois de quase 2 anos, ele não quer mais fazer nenhum esforço físico, não. O celular aqui contempla todas as necessidades que ele tem hoje. Então o Jomec, graças a Deus, está acontecendo. Muitas finais, nossa escola Nossa Senhora com muitas medalhas, o que é muito bom para todos nós. É que nós estamos aqui agradecendo. O vereador Ezequiel deve lembrar muito bem disso, que eu fui um defensor. Aqui o pessoal, tem aquelas pessoas que infelizmente não têm noção e não sabem diferenciar, vereador Daniel. Eu sou oposição, porque aqui ou você é situação ou você é oposição, e a minha situação política eu sou oposição. Não significa dizer que eu sou inimigo. O prefeito Odon aqui, acredito que os senhores viram aqui, naquele dia aqui sobre aquela questão da doação do terreno. Eu converso com o Odon porque eu conheço há mais ou menos 20 anos. Então eu conheço o Odon desde a época que ele foi atleta lá do Jesus Menino. Então a gente não pode fazer aqui da nossa posição uma intriga, mas tem alguns que levam isso para o lado pessoal. Aí, vereador Ezequiel, eu só tenho uma coisa para dizer, problema de quem levar para o lado pessoal. E aí eu sempre digo aquela frase, rapaz, se não quero me esquecer, aí eu faço questão de lembrá-los. Mas aí a gente vê, eu aqui o ano passado, quando foi feita aquela árvore do Natal, eu fui o cara que mais defendia aqui, e o pessoal olhava para mim, rapaz, mas você é oposição. Ué, não é um benefício para a população de Coarnovas?
E aí alguns questionaram, mas 15 mil? Eu digo 15 mil que foi dado ali pela CDL. E o que é mais impressionante, o rapaz, o nosso amigo Assis, ele fez basicamente de graça. Porque os 15 mil foi para comprar o material e pagar alguns ajudantes dele. E a gente podendo ter a oportunidade de ter um artista do calibre do quilate de Assis Costa, um cara que é chamado para o Rio de Janeiro, para os carnavais, que é chamado para fazer toda aquela ornamentação natalina na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e a gente, por mesquinharia ou por politicagem, não querer aqui assinatura, uma obra de um filho de Currais Novos, é muita, posso dizer aquela palavra? Imbecilidade. Não gosto dela não, mas é isso aí. Como é imbecil, é aquele que acha que pelo fato de que eu sou oposição, aí eu sou inimigo. Vereador, me concede uma parte? Pois não, vereador. Eu sempre gosto de dizer, na hora que você traz uma demanda, vereador Daniel, eu tenho vários aqui, pedido de medicamentos, e às vezes uns eu atendo, outros eu não posso atender, e a gente pede aqui encarecidamente, às vezes, como já tive de pedir, se eu não me falha a memória, quando foi feito pela mesa diretora, a última aquisição de medicamentos do município. Sempre tem chegado, mas também tem faltado constantemente. A demanda é grande. A demanda é muito grande, nós temos que reconhecer. Mas quando a gente traz a demanda do povo de Corrajó para essa casa, aqui é a casa do povo. A gente não está aqui só para parabenizar, não. Nós estamos aqui também para cobrar ações. Você está entendendo? Então, se a pessoa lá do outro lado diz que Ezequiel é oposição, por eu trazer alguma demanda do nosso povo, continuarei sendo oposição. Nós, com todo prazer. E aí quando eu vi aqui novamente, montando aí a árvore, montando mais algumas coisas, eu vi a praça que ficou belíssima. Automaticamente eu continuei naquela defesa que eu sempre fiz, de que ela fosse estendida para toda a cidade. Eu estou aqui hoje agradecendo, porque aqui estão os requerimentos da Praça Estelina Otton, lá no Silvio Bezerra de Melo, da Praça TT Salustino, do Espaço Cultural Monsenhor Alzônio de Araújo, na Imaculada, e a Praça Proniano Pereira, mais conhecido como a Praça 13 de Maio, não é verdade? Então a gente chega, passa por essas praças, a gente vê, né, que outras localidades, que outros bairros, que outras comunidades estão sendo agraciados com tudo isso, e isso é muito importante, porque nós estamos chegando ao final de um ano, cansado, triste, seca, pandemia, ninguém aguenta mais terceira onda, quarta onda, quinta onda, onda que virou maré e maré que não chegou aqui se transformar em água. Né? Muita gente desempregada, muita gente passando necessidade, muita gente doente. Mas aí a gente poder ver aqui uma iluminação, uma árvore de Natal, ela de repente ela sossega o nosso coração e a gente faz uma reflexão, a gente faz uma pausa e rever que a vida, apesar de todas as dificuldades, a gente só tem uma e vale a pena viver. Como nós estamos aqui agradecendo, eu quero também aqui deixar meus parabéns aqui para Nossa Senhora Maria do Socorro Xavier de Góes, o Socorro do Turismo, Socorro das Quadrilhas, Socorro Góes, uma das maiores e melhores profissionais que essa cidade já conheceu. Independente de prefeito, ela sempre vestiu a camisa do poder público. Então, Socorro, com aniversário agora no último dia 28 de novembro, os nossos parabéns à nossa prima, funcionária e amiga Socorro. Já que nós estamos falando de Jomec, sábado eu fui lá para acompanhando o tênis de mesa, que nós temos alunos também no tênis de mesa, e aí quando eu cheguei lá no Elisão, né, o Cortesão terminou a reforma, o Geraldão terminou a reforma, quando eu cheguei lá no Elisão, a reforma não foi concluída. Então estamos aqui pedindo providência aqui ao prefeito e ao secretário de obras, que possa terminar aquela pintura ali do Elisão, fazer aqueles últimos reparos, para poder disponibilizar ali para a prática desportiva do pessoal, né, totalmente bonito, reformado e com a melhor qualidade para os nossos desportistas. Eu quero agradecer
eu quero agradecer aqui, porque foi uma ideia dada por nosso amigo Geraldo. Geraldo também já foi coordenador na época do saudoso Gilberto Lins. Ele já foi coordenador aqui da Secretaria de Obras quando funcionava aqui neste prédio. Nossa amiga aqui, a vereadora Leilza, aqui lembra muito bem. Geraldo foi coordenador naquela época. E Geraldo conhece como poucos aqui a infraestrutura do nosso município. E eu ontem na feira, o pessoal me parou aqui reclamando, tem que dar uma organizada naquele trânsito ali, fechou ali o segundo canteiro. Sábado, ele não me deu autorização, eu não conversei com ele. Sábado, um empresário ali, que mora também ali na Rua da Feira, na Laurentino Bezerra, ele teve a felicidade. Um cidadão com aquele estacionamento do jeito que está ali, um cidadão passou lá e deu uma senhora cipuada no carro dele, uma pancada de primeiro. O prejuízo que ele vai ter, só Deus e mais ninguém, para ajeitar a situação dele. E aí o pessoal falando, porque do jeito que está ali, quem chegou ontem na feira viu a dificuldade que está. Ali está ali está uma loucura. E assim, estaciona de um lado, estaciona do outro, estaciona todo mundo aqui e resultado. Só problema. Aí o que acontece? Nosso amigo Geraldo, ele chegou aqui e disse, rapaz, Marquinhos, eu vou dar aqui uma sugestão. Eu prontamente digitei aqui no celular e falei para ele, rapaz, eu vou levar como requerimento. Ainda estou no Geomec, falei para ele, assim que eu terminar o Geomec, termina amanhã, eu vou procurar pessoalmente o diretor da CAER local aqui, como também o nosso secretário de infraestrutura, e ele alertou para uma coisa muito importante. Ali por baixo, de onde está sendo feito aquele calçadão ali no segundo canteiro da feira coberta, passa a rede de esgoto. E antiga, que o vereador Charles conhece e sabe muito bem disso. E aí ele disse, rapaz, está se fazendo uma grande obra. Só que a gente não está imaginando o seguinte. Muitos desses esgotos aqui, eles transportam aqui, o pessoal joga da própria casa e joga na rede coletora, joga a água da chuva. Se entupir, o que é que vai ser feito? Está se fazendo uma grande obra. Esse esgoto, ele tem uma profundidade, o vereador Charles sabe disso. Vai quebrar toda a feira? Depois de pronta? E aí, eu parabenizo o cidadão que tem uma ideia brilhante como essa, e ele deu a sugestão. Marquinhos, veja aí, com o pessoal da CAER, com o secretário, eu coloquei aqui os dois requerimentos aqui, ó. Um para o prefeito e secretário e o outro para a CAER. Para que possa ser substituído, enquanto não começam as obras, aquele esgoto ali, aquele pedaço daquela rede ali, por tubulação de 300 milímetros. Por quê? Porque aí você provavelmente vai passar aí 30, 40, 50 anos, talvez provavelmente não vai ter problema. Mas se não fizer nada disso hoje, e como aquela tubulação é antiga, tem uma parte ali, vereador Charles, que ainda é as canaletazinhas, manilha, não é verdade? Então imagina aí com esse novo peso que vai vir em cima desse esgoto. Ela vai ceder, ela vai arrebentar geral. Pois não, vereador? Marquinhos, eu quero só parabenizar a Vossa Excelência pela indicação feita. Tive com o pessoal da feira também, e ele me falou essa mesma coisa. E o senhor, ele deve ter falado com o senhor também, o senhor está fazendo indicação, e essa indicação é muito importante, porque realmente ali, passa ali aquele esgoto, e a parte dela é de manilha. E aí a gente sabe que a manilha, ela é barro, vai chegar um tempo que ela vai se desgastando, né, e ela vai romper. E como é uma obra caríssima que está sendo feita, é uma obra grandiosa, e agora, né, tirou todos os feirantes ali, era a hora de refazer essa parte para que a gente não venha ter problema depois de todo mundo instaladinho ali, todo trabalhando e ter que acontecer o pior, né? Então, de forma preventiva, o senhor está fazendo sua indicação aqui, eu espero que seja atendida, né, pela gestão, pela CAER, para que possa prevenir um prejuízo maior no futuro. Com certeza. Obrigado, agradeço as palavras.
Pois não, vereador Edmilson? Chamar a atenção também, vereador Marcos Xavier, aqui vai vir posterior o asfalto, aí complica, além da situação do asfalto. E com essa tubulação que Vossa Excelência sugere, que alguém sugeriu que fizesse, se caso chegar a entupir, que eu acredito que muito raro, ou daqui a muitos anos, dependendo de toda a expansão daquela área, mas com a tubulação de 300 ou uma tubulação, é prático, se cria um sistema para desobstruir de fora, sem precisar uma destruição de algo que chega a ser construído. É importante essa observação da ciência, a equipe, a empresa que está ali promovendo e relatando e lembrando que logo a camada asfáltica será colocada ali e vai ter toda uma dificuldade maior ainda. Né? Aumenta mais a dificuldade. Então, eu quero, na verdade, os parabéns aqui, vereador Charles. Eu vou retirar os seus parabéns aqui e eu peço que o senhor dê os parabéns ao nosso amigo Geraldo, né? Porque o Geraldo foi quem deu essa sugestão e eu aqui só fiz acatar o pedido dele, a ideia dele, para colocar aqui em prática, já que é um dos nossos deveres, né? E aqui também a gente faz aqui mais uma indicação aqui, o cruzamento ali da TT Salustino, lateral da SEMEC, com a Cândido Dantas, o calçamento está afundando. Aquela rua foi calçada há pouco tempo, e aí hoje, devido ao fluxo, não é, de veículos, principalmente aqui na nossa principal, que é a Teotônio Freire, muitas pessoas que moram ali naquela região ali no entorno ali do Largo Toscano, ou que vão para o Complexo Judiciário, como também para o IF e a faculdade, então aquele pessoal agora, todo mundo ali pela manhã, não é, nos horários de pico, né, 7 horas, 11h30, 12 horas, 1 hora, o pessoal, todo mundo, ele trafega por ali. Resultado, como é um calçamento recente, e aumentou demais o fluxo de veículos ali, então ele está cedendo constantemente. Abriu lá um buracozinho lá, uns 5 ou 6 paralelepípedos já arrebentaram, e assim, antes que venha causar um acidente mais grave, a gente já está solicitando aqui que seja feita aí a situação. Nós temos entrado hoje aqui em 2 emendas modificativas. Uma ao PPA e outra à nossa LOA. Certo? E aí o que acontece? Como nós temos direito aqui à nossa emenda impositiva, 50% dela, que corresponde a R$44 mil, nós fizemos aqui uma emenda coletiva, não é, que vai ser construção e reforma de postos de saúde da nossa zona rural, São Luís, São Rafael, Poço de Areia, Poço de Serra, Malhada da Areia, não, Malhada de Dentro, né? Malhada da Areia já foi também feito pela própria Câmara também. Mirador, Cachoeira, entre outros. E os outros R$44 mil, nós, como fazemos parte também da educação, uma solicitação antiga que, infelizmente, vereador, não foi atendida. O senhor deve lembrar que nós colocamos o ano passado, inclusive, de forma coletiva também, para aquisição de aparelhos de ar-condicionado para as escolas. O senhor deve lembrar disso. Não foi atendido. Então, como há o compromisso da gestão esse ano em atender, então nós colocamos aqui R$30 mil para aquisição de aparelhos de ar-condicionado para serem instalados. Como R$30 mil é muito pouco, e eram poucos aparelhos de ar-condicionado, então eu destinei todos para que fossem instalados lá na Escola de Nossa Senhora. Porque é uma das escolas que tem uma dificuldade, né, nesse aumento aí da onda de calor tremendo. E eu sou prova disso porque eu sou professor de lá e tem sala aqui à tarde, meu amigo. É insuportável. É complicado você dar aula. E eu entro na sala um horário. E o aluno que fica lá, os 5 horários. Estão me compreendendo? Então, eu acredito que das escolas, a que mais necessita hoje de aparelho de ar-condicionado é a Escola de Nossa Senhora. Nós tínhamos na escola várias árvores. O vereador Ezequiel, que estudou lá, deve lembrar. E hoje a gente não tem mais nenhuma. Aí tem aqui naquela partezinha de dentro, lá no final, o velho ninho.
Já era para ter sido extinto já. E os outros 14 mil reais, nós destinamos aqui para o esporte, para uma competição de judô estadual, que acontece aqui todos os santos anos, e a gente aqui está destinando aqui para que seja dado aqui esse apoio financeiro para que essa competição continue a permanecer aqui no nosso município. Eu não estava aqui no momento, vereador Daniel. Eu estava vindo aqui, mas eu estava aqui acompanhando pelo Facebook, aqui a transmissão, e fiquei bastante atento às suas palavras. E eu quero fazer aqui só uma correção aqui, acho que na fala de João Gustavo. Na verdade, aqui no nosso Seridó nós temos 2 reservas ecológicas. Serra Negra do Norte e aqui em Acari. Nós temos 2 reservas ecológicas. Acari, inclusive, na época que eu era o diretor do Tristão, nós levávamos nossos alunos para lá. É uma senhora que toma conta. Caicó também tem outra. Mas essas 2 são as mais antigas. Serra Negra é a mais antiga de todas. São pequenas, são particulares, mas são reservas ambientais que nós temos aqui. A de Serra Negra, inclusive, ela é modelo. Se cobra uma taxa para visitar. O IBAMA, quando faz apreensão de animais silvestres, vai e coloca lá. É um espetáculo de Serra Negra também. Agora, tirando tudo isso, eu assino embaixo com o que os senhores falaram. Eu tenho as minhas reservas apenas na questão das cerâmicas. Tá? Eu só tenho minhas reservas nas questões das cerâmicas. Por quê? Porque o açude, ele também causa um impacto ambiental. O açude, ele não é natural. E o açude, ele é responsável para que haja aquela sedimentação. Ela não vai correr, ela vai se depositar ali na área, né, do lado de dentro da parede do açude. Então, a gente tem que ter um equilíbrio e, principalmente, não ir somente pela emoção e a gente chegar aqui, ter pessoas da área, pessoas realmente técnicas, para vir para cá. Mas eu acredito que hoje, o nosso grande problema aqui, que acelerou muito nos últimos 30 anos, eu não ouvi nenhum dos senhores falando, que foi uma questão muito simples. A primeira grande pancada ambiental que a nossa região de Seridó levou, certo? E quando eu falo Seridó, eu não falo só o Rio Grande do Norte, não. É o Seridó também a parte da Paraíba. Foi quando nós tivemos aqui aquela siderúrgica. Durante 5 anos foram muitos empregos. Depois de 5 anos virou um elefante branco. E todos nós que andamos aqui a zona rural, quais são as juremas que nós temos aqui, que ela tenha que conheçam aí uma grande quantidade de jurema, aí no meio do mato, em que ela tem aí em torno de pelo menos 30 centímetros de diâmetro no seu tronco. Quem primeiro acabou com a nossa vegetação, que é quem provoca o desequilíbrio natural e é quem acaba com as chuvas, foi aquela siderúrgica. Foi aquela siderúrgica. As nossas cerâmicas aqui, elas são a pequena ponta do iceberg. Porque a gente não pode só culpar a cerâmica. E as padarias? Porque nós temos a questão do desmatamento para fazer carvão, a lenha. E aqui hoje, vereador Daniel, que o senhor que deu a sugestão de unir toda a classe política, era a gente sair do papel que tem 20 anos que está num papel bonito, num projeto belíssimo, e trazer o gás natural, o gasoduto para o Seridó e para o Vale do Açu. Porque a nossa mata aqui, ela não é só derrubada para cá, não. É para o Vale do Açu também, para as cerâmicas que nós temos lá. E aí a gente precisa sair do papel, o gasoduto, e chegar aqui para que essas pessoas, a padaria, para que a cerâmica, para que a queijeira, elas possam ter o gás natural, o GNV quando está no veículo, mas tem um gás de cozinha, como a gente chama, para que eles possam, então, fazer esse trabalho. E para encerrar aqui minhas palavras,
Me chamou a atenção, vereador Ezequiel, me chamou a atenção esses últimos dias, eu até peço perdão não ter partilhado essa informação com os senhores, a respeito daquela denúncia que eu recebi, que vários vereadores receberam, e que eu expus aqui naquele dia, que havia uma pessoa coordenando o que a gente chama os verdinhos, né, a empresa terceirizada, e de que estava havendo irregularidade lá. O camarada, segundo relatos, estava fazendo obra com a mão de obra, né, pública. Para minha surpresa, nós tentamos, eu fui no outro dia lá na secretaria, o secretário estava viajando, ia passar 2 semanas viajando, então não tinha como falar com ele. Para minha surpresa, 2, 3 dias depois, ligaram para mim informando que tinham conversado, e aí, surpreendentemente, houve o pedido de demissão. E aí eu fiquei achando tudo aquilo estranho. Por que o pedido de demissão? E assim, semana passada eu estive lá na secretaria, e aí eu fiquei espantado com o que eu ouvi. E o que eu ouvi, vereador Edmilson, não foi do cidadão que ia passando na rua, não foi do camarada que é oposição, foram dos próprios funcionários da terceirizada e alguns funcionários da prefeitura, inclusive de pessoas que também fazem parte da gestão. E aí o que é que eu digo? Eu não sei o que é que ficou apurado, mas é nosso dever apurar. Então, acredito que a gente deve procurar aí o nosso secretário e a gente conversar e ter um esclarecimento para que a gente possa, inclusive, conversar com as pessoas. Porque o que eu ouvi foi além da denúncia que chegou para mim. Certo? E assim, é uma indignação total, inclusive dos próprios funcionários da terceirizada. Por quê? Porque, segundo eles, pode quebrar como já diz o velho ditado, Marquinhos, isso aqui vai quebrar nas costelas da gente, que a gente é fraco, é pequeno. E assim, o que eu escutei é de deixar qualquer um com o cabelo arrepiado. Então é nosso dever, porque é uma prerrogativa do vereador, de fiscalizar. E é dever. Então, se os senhores quiserem, também se não quiser, também não vai ter nenhum problema, eu os convido a gente fazer uma visita ao secretário e a gente poder conversar e ter mais informações. Porque se de fato acontecer o que eles estão dizendo, não pode só ficar nesse pedido, não. Tem que ser tomada uma providência. Porque é grave o que eu escutei. E ficou mais grave ainda, porque pessoas da gestão me confirmaram. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos.